Olá, pessoal. Eu sou a Agatha, eu sou professora no Departamento de Estatística da Universidade Federal do Espírito Santo e também coordeno o projeto Observatório Obstétrico Brasileiro, que tem a parceria com a PCDAS, né? Então, nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o projeto, quais são as bases que o Observatório tem usado a partir da PCDAS, e também contar como tem sido essa experiência em trabalho conjunto com toda a equipe. Então, primeiramente, falando um pouquinho do Observatório, o Observatório Obstétrico Brasileiro, e da forma como a gente em geral chama o OBR, é um projeto que visa ser uma plataforma interativa de monitoramento, análise de dados e também de disseminação do conhecimento na área da saúde materno-infantil. Então, para exemplificar um pouquinho o que eu quero dizer com todo esse conjunto, né, de atividades que o projeto faz, durante a pandemia da Covid-19, a gente teve um papel muito importante de monitorar os casos de internação de gestantes e puérperas. Puérperas são aquelas mulheres que acabaram de ter filho, de gestantes e puérperas internadas por síndrome respiratória aguda grave causada pela Covid-19. Então, por meio desse monitoramento, a gente conseguiu identificar, por exemplo, que no ano de 2021, o número de mortes maternas simplesmente explodiu e foi realmente muito grave. E toda essa análise desses dados e também toda essa disseminação desse conhecimento, seja por meio de conversas com gestores e gestoras e também com imprensa, né, com jornalistas, permitiu que tivessem muitas discussões sobre políticas públicas para essa população, porque até aquele momento essa população não era considerada um grupo de risco para a Covid-19. E não ser considerado um grupo de risco para a Covid-19 implica, por exemplo, que não era um grupo prioritário para vacinação. Então, a forma como a gente fez isso, né, de disseminar esse conhecimento, além das entrevistas para jornalistas e também de trazer vários relatórios técnicos, né, disponibilizados a partir da nossa assessoria de imprensa, a forma como a gente também fez isso foi ao criar e disponibilizar painéis de visualização. Esses painéis de visualização tem exatamente uma ideia de que o usuário tenha autonomia de fazer as seleções e as análises de interesse. Então, a pessoa usuária pode, nesses painéis, filtrar o estado, o município, o ano de interesse, o período de análise, raça, cor, idade, e também fazer algumas análises, algumas tabelas cruzadas de variáveis de interesse, gráficos interativos. Então, essa era a nossa proposta, né? E isso a gente identifica hoje, né, olhando agora para trás, principalmente no ano de 2021, que foi muito importante, porque nessas nossas conversas com gestores, e gestores desde estados e de cidades muito grandes, a gente conversou, por exemplo, com Secretaria da Saúde e da Mulher de São Paulo, mas também a gente conversou com secretários de municípios muito pequenininhos do interior do Brasil. E a diferença que a gente viu é que enquanto São Paulo, por exemplo, uma grande capital, teve uma equipe gigantesca de analista de dados e de recursos para exatamente tomar decisões a partir de dados, alguns municípios, eles tinham que exatamente notificar os casos de internações de gestantes e puérperas por Covid-19 para o Ministério da Saúde, mas eles só mandavam esses dados, eles não tinham nenhuma análise interna de como que estava a situação da Covid-19 para a população materna no seu estado, no seu município, né? Então, o que a gente fez com esses painéis de visualização foi exatamente de divulgar e disseminar e deixar com que a informação fosse a mais acessível possível e a mais democrática possível. E um valor que a gente sempre tem é de sempre, analisando esses dados públicos, né, é de também a gente sempre disponibilizar toda a documentação para que qualquer pessoa, que ali a gente em geral usa o R, né, qualquer pessoa que replicar todas as linhas de código cheguem exatamente nos mesmos resultados que a gente. Então, deixar muito claro toda a questão de método que foi usada para chegar naqueles resultados. Então, o painel, esse primeiro painel, que foi da análise dos casos de gestantes e puérperas internados por Covid-19, foi o nosso primeiro painel com base na análise dos dados do CIVEP Gripe, mas a partir daí a gente fez muitos outros painéis. Ao todo, se eu não me engano, a gente tem o Qualidados, que é um painel
muito importante de apresentar indicadores de qualidade de dados, porque se a partir do momento que eu quero tomar decisões a partir de dados públicos, uma discussão muito importante é qual é a qualidade desses dados públicos. Então, a ideia também é de, nos mesmos princípios, nas mesmas premissas do painel anterior que eu falei para vocês, da gente também disponibilizar esse painel de indicadores de qualidade de dados. Então, eu também consigo selecionar estados, municípios e tudo mais. Então, atualmente, a gente está ali chegando já no nosso 7º painel de visualização, com objetivos diferentes, mas todos ligados a apresentar e disseminar informações relevantes na área da saúde materna e infantil, certo? E quais conjuntos de dados o OABR tem usado na parceria com a PCDAS, né? Então, a gente tem usado os painéis que a PCDAS já disponibilizava, então, SIM, SINASC, CNES, mas também, com a parceria por meio do edital da Fundação Gates, a gente também adquiriu e a PCDAS disponibilizou para a gente outras bases de dados, né? Eu falei painéis, mas são bases de dados, que são as de notificações de síndrome gripal, notificações de todas as gestantes identificadas que estavam com Covid, independente de internação ou não, então são os casos mais leves de Covid. A parte do SIM e SINASC preliminar dos anos de 2021 e de 2022, porque até então na PCDAS, né, na plataforma só estão disponíveis dados consolidados, né, aqueles que o Ministério da Saúde fecha certinho. O CIVEP Gripe, né, que é a base de dados que a gente falei anteriormente de internações de gestantes e puérperas por Covid-19, e também, muito importante, a base da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, que é uma base que permitiu que a gente começasse também a analisar qual que era a situação vacinal da população materna a partir de 2021, né? Então, a partir de maio, mais ou menos, a população materna começou a ser vacinada e também a gente começou a monitorar e acompanhar os dados da cobertura vacinal da população de gestantes e puérperas contra a Covid-19, certo? E aí algumas perguntas que a gente tem, são muitas perguntas que a gente tem respondido com esse projeto, mas eu separei algumas aqui para contar para vocês. Então, uma pergunta eu já respondi, né, inicialmente, que era qual que era a situação da população materna durante a pandemia de Covid-19, né? Então, o que estava acontecendo, né? Estávamos um pouco às escuras e com a análise desses dados permitiu que a gente entendesse qual que era a situação da população materna, e um dos achados foi exatamente de identificar que o ano de 2021 foi assustador para a população materna. Então, só para vocês terem uma ideia, durante o ano todinho de 2020 a gente teve pouco mais de 460 mortes de gestantes e puérperas. Só nos primeiros 4 meses de 2021, que foi onde a gente começou a soltar esses resultados, tivemos quase 900 mortes, né? Então, foi ali que quase o dobro, né, de mortes em 2021, e só nos primeiros 4 meses de 2021, quando comparado com 2020 inteiro. E aí a gente respondeu várias perguntas a partir da análise desses dados, né? Será que a população materna tem sido mais cruel só com todo mundo, né? Em 2021, né, muito pela variante gama, a pandemia foi muito grave para todos, mas só para a população materna foi pior? Ou não, né? Foi para todo mundo, inclusive para a população materna. E o que a análise desses dados nos permitiu exatamente identificar que não, a pandemia ela foi muito mais grave para todos, quando comparado com 2020, mas que para a população materna essa gravidade foi ainda maior, foi o dobro da gravidade da população geral. Então, a gente conseguiu também ver a cobertura vacinal da população materna. A gente também conseguiu, a partir da análise dos dados de qualidade de dados, que eu falei para vocês do painel de qualidades, a gente também conseguiu analisar e ver algumas associações entre incompletude, que é um dos indicadores de qualidade de dados, e também com a incompletude com os indicadores socioeconômicos. Então, um achado que a gente teve é que, em média, aqueles municípios com os menores indicadores socioeconômicos são aqueles também que têm os maiores valores de dados incompletos, né? Então, a gente conseguiu exatamente fazer esse tipo de análise também, entre muitas outras, mas aqui só trazendo alguns achados para vocês. E, por fim, qual que foi a nossa experiência e qual tem sido, na verdade, a nossa experiência em trabalho conjunto com a PCDAS? Eu acho que eu separei aqui 3 características que eu acho que são muito importantes.
É um trabalho muito respeitoso, assim, em nenhum momento a gente teve nenhum conflito, porque sempre foi uma relação de muito respeito, muita transparência. Então, até da forma como a PCDA se organiza internamente no gerenciamento dos seus projetos, a gente sempre sabia, quando a gente fazia uma demanda, a gente sabia muito bem quando a gente ia ter essa resposta, né? Então, isso tudo facilitou muito para a nossa organização aqui, a nossa organização interna do observatório. Então a gente conseguiu muito cumprir os prazos, muito também por conta dessa organização da PCDAS e todo esse retorno, toda essa transparência, toda essa relação respeitosa que foi muito importante. E assim, todos os achados e todo o trabalho que o observatório tem feito só é possível, e eu digo isso com a maior tranquilidade e clareza, que só foi muito possível pela parceria que a gente tem com a PCDAS. Então, eu agradeço muito, e já falei isso anteriormente, e espero ter falado bem aqui, explicado um pouquinho mais sobre o nosso projeto. E é isso, gente. Muito obrigada. Tenham todos um ótimo dia de evento. Tchau, tchau.